Então vamos lá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom te ver de volta aqui. Pois é, nós estamos aqui para bater aquele papo sobre a vida, né? Sobre o que está acontecendo no seu cotidiano. Eu, Antônia Braz, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você alguma vez na vida já virou e falou assim: meu Deus, por que que eu conheço tal pessoa, ela é tão próspera, ela consegue tudo aquilo que ela projeta, que ela planeja, ela consegue e eu não consigo. Ou então também aquelas pessoas que confundem prosperidade com riqueza. Mas antes da gente começar, já segue a gente, tá aparecendo aqui, né, o canal também, as redes sociais, dá aquele like e vai mandando aí a sua pergunta pra gente bater esse papo legal aqui novamente. Antônia, mais uma vez, obrigado, né, pra gente agradeço, viu? começar. Vamos lá então, vamos começar então para explicar essa questão de prosperidade e riqueza. Como eu disse, tem muita gente que confunde o que é prosperidade e o que é riqueza. Tem diferença mesmo? Como que funciona? O que é prosperidade e o que é riqueza? Então, riqueza é quando a gente pensa só na questão financeira, na questão do dinheiro. Então, se eu não sou rico, tem muita gente que fala assim, se eu não sou rico, eu não sou próspero. Mas eu posso ser rico e não ser próspero. Porque prosperidade envolve todas as áreas da vida. Então, a gente tem que separar isso. Às vezes eu nem tenho, às vezes a pessoa nem tem interesse em ser rico. Ele tem, às vezes, o interesse em ser próspero, de ter saúde, de ter uma família bem estabelecida, de ter um bom trabalho, de chegar na casa dele e ter paz, de morar bem. É claro que sem dinheiro também não tem prosperidade, mas não tem nada a ver com riqueza a prosperidade. Existe essa confusão. Entendi. E assim, uma das coisas que as pessoas, pesquisando até sobre esse tema, é muito comentado sobre a questão do tripé da prosperidade. O que é esse tripé? E o quanto que ele envolve também, o quanto que ele ajuda, né? Ele influencia para que uma pessoa passe a ser próspera. Então, o tripé da prosperidade são as 3 áreas principais: saúde, dinheiro e relacionamento. Relacionamento não é só o amoroso, é todo tipo de relacionamento. A gente não vive sem se relacionar, nós não estamos numa caverna que a gente não vê ninguém. Então, precisamos também ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos prósperos. Então, se eu não tenho os 3, eu não tenho prosperidade. Então, vamos pegar aqui esse tripé. Uma é a saúde, uma é as finanças e o outro são os relacionamentos. Se um desse tripé aqui, vamos supor, saúde, perdi a saúde, eu não tenho prosperidade. Se eu perdi também, não tenho mais relacionamento saudável, minha vida é uma confusão, é uma briga só, não tenho prosperidade. E também, se não tenho dinheiro, não tenho prosperidade. Então, não é só ter saúde, bom relacionamento, mas não ter dinheiro. Aí como é que eu vou me sustentar? Então, por isso que é o tripé. Para que a nossa vida caminhe bem, eu preciso ter essas 3 áreas bem estabelecidas. E aí a pessoa pode perguntar, mas e a profissional? Onde entra? A profissional entra nas finanças. Sim. Ela está dentro das finanças. E aí a saúde é todo tipo de saúde, física, né, emocional, ter o equilíbrio, a maturidade, a inteligência emocional. E o dinheiro é você ter pelo menos a quantia que você consegue se manter bem, aonde você não precisa estar pedindo emprestado para os outros ou viver endividado. Então, se você tem essas 3 áreas em harmonia, você é próspero. Ah, bacana. Quanto a essa questão, a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios sobre a questão do planejamento, né? Como você disse, 3 áreas que é de conhecimento de qualquer pessoa. Saúde, claro. Sem saúde eu não consigo fazer praticamente nada na minha vida. Dinheiro, lógico que é importante, porque você precisa sobreviver, tem as questões básicas, e também, né, toda essa questão que envolve a parte do dinheiro. Olhando esse planejamento, por que as pessoas têm tanta dificuldade para organizar esse tripé? Também a questão do relacionamento hoje, talvez é um dos grandes maus da humanidade, as pessoas estão perdendo nessa questão do relacionamento. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender, como você, né, explicou como aí o tripé, e fazer com que transformar isso em algo concreto para que se seja próspero? Primeiro nós temos uma mentalidade errônea, né? A gente começa a achar que para ter prosperidade, muitas vezes só é próspero quem é rico, já começa com essa crença. Sim. E aí são também as nossas crenças, as nossas heranças. As pessoas, por exemplo, assim, se elas nasceram
em uma família pobre, ela veio de uma origem pobre, às vezes ela adquire um padrão de que uma vez nascido pobre, não posso ser rico, não posso ser próspero, não posso alcançar uma ascensão social. Ela acha que ela tem que se limitar. Então, muitas vezes, nós se limitamos. Mas aonde que começa a limitação? Normalmente começa na infância, pelas próprias palavras que nós ouvimos. Então, vamos supor, menino, lembra que você é pobre, que você nasceu de uma família pobre, que fica no seu lugar. Né? Nós não somos ricos, você não pode fazer isso que nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. E às vezes até a pessoa tem raiva do dinheiro também, pegando a questão do dinheiro. Por quê? Por que algumas pessoas têm raiva do dinheiro? Porque às vezes quando ela era criança, o pai ou a mãe falava assim, não, eu tenho que me matar de trabalhar para dar as coisas para você, para ganhar dinheiro. E essa fala, eu tenho que me matar para trabalhar, para te dar as coisas porque eu tenho que ganhar dinheiro. Ou, por exemplo, mãe, eu quero que você fique em casa comigo hoje. Não posso. Eu tenho que ganhar dinheiro para poder te dar comida, senão você vai passar fome. Então, às vezes, cria até uma aversão referente ao dinheiro, porque ouviu muito essas frases na infância. Então, as dificuldades são essas. E também a questão das heranças familiares, as heranças negativas da família. Por exemplo, se a minha família tem um padrão de escassez, se libertar, que a gente até já falou um pouco sobre permissão, se libertar desse padrão, finalizar esse padrão de escassez e se sentir com permissão e se dar permissão para ser próspero é um grande desafio, porque muitas vezes as pessoas acham que se eu sair aqui de uma família muito pobre e escassa para ir para uma família próspera, é como se eu deixasse de pertencer. A necessidade de pertencimento do ser humano é muito grande. Às vezes não só a família, às vezes também a classe social. Eu nasci, por exemplo, se eu nasci numa favela, se eu nasci num bairro de muita pobreza, e meus amigos são tudo pobres, são tudo muito, com muitas dificuldades, seja dificuldade de relacionamento, seja pessoas que não têm muita saúde, que não se preocupam com a saúde ou com a questão financeira, eu posso também, pela necessidade de pertencer, falar, não, meus amigos são tudo aí desse pessoal mais simples, como que eu, às vezes até falo, vou me tornar bacana, sendo que o meu povo é simples. Mas isso é uma mentalidade errônea, porque a nossa origem é divina. A nossa origem, ela não é de pobreza, ela não é de doenças. A gente não nasceu para viver doente, nem para viver em conflitos e brigas, e muito menos na escassez. O universo é abundante, mas a gente não toma posse disso, porque é colocado na nossa mente muitas crenças. Então, você nasce, até 7 anos, você está totalmente à mercê daquilo que as pessoas colocam na sua mente. Então, imagine assim, se tivesse um potinho na sua cabeça e todo mundo vai jogando essas crenças, essas falas. E isso se torna uma verdade. Às vezes, muitas vezes, como o martelo do juiz. O juiz foi lá e bateu o martelo, condenado. Então, você está condenado a viver na pobreza, na escassez, na dificuldade. E muitas vezes a não ter saúde, a não ter um plano de saúde, por exemplo. E muitos não têm. E vive muitas vezes numa grande escassez, sofrendo muito com as questões, às vezes doente, vai aqui, vai ali, e às vezes fica doente, inclusive emocionalmente também, não é só fisicamente, porque hoje as doenças emocionais têm aumentado muito, em virtude de todo esse estresse, em virtude do medo também, que é implantado muitas vezes na cabeça das pessoas, né? Da insegurança, dos relacionamentos conflituosos, que relacionamento conflituoso é horrível. Imagine você chegar na sua casa e todos os dias ter briga. Ou no ambiente que você trabalha, todos os dias ser aquela coisa tensa. Adoece qualquer ser humano. Então, prosperidade eu estou vivendo num ambiente, vamos falar, um ambiente próspero, onde eu tenho saúde, bons relacionamentos e recursos financeiros. Joia. Você viu que a Antônia citou a questão da permissão, ela já falou. Se você olhar aqui no nosso canal, tem um episódio falando de sucesso, que a gente discutiu essa questão da permissão. Tem muitas vezes que as pessoas não alcançam aquilo que almejam porque acham, como a Antônia explicou agora, que elas não têm o merecimento, que elas não podem por conta dessa questão familiar. Mas continuando, Antônia, você citou a questão das crenças, que também são importantíssimas nessa questão do tripé. Para o pessoal entender, tem tipo de crença, como que funciona ou não? Crença é uma só, é a fé que você tem, como que funciona? Tem 3 tipos de crenças, as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma crença de identidade,
exemplo, eu nasci pobre e então eu sou pobre. Isso é uma identidade que eu estou criando. Sou pobre, então como eu nasci assim, vou morrer assim, né? É a Gabriela da vida. Sim. Não vai mudar. É uma crença. Se eu digo assim, eu sou uma pessoa sem sorte, é uma crença, né? Eu não sei administrar dinheiro. Eu sou azarado. Tudo isso são crenças de identidade, como se você estivesse escrevendo o seu RG. As de capacidade por exemplo, eu não sou capaz de falar em público. Então, eu estou dizendo que eu não tenho capacidade de falar em público. Eu não sou capaz de aprender a dirigir. Então, tudo aquilo que eu digo que eu não sou capaz, né? Não sou capaz de estudar, não sou capaz de concluir um curso superior. Não sou... Às vezes, acho que não tenho capacidade, eu não tenho capacidade para manter um relacionamento. Para amar, para casar, não tenho essa capacidade, não consigo, né, manter um relacionamento. Essas são crenças de capacidade. Merecimento é quando eu acredito que eu posso ser aquilo que eu determinei que eu posso ser, mas muitas pessoas não têm a crença do merecimento. Mas por que não tem a crença positiva? Tem a crença do não merecimento. Ele acredita que ele não merece. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa não tenha carro, e ela diz assim, eu quero comprar um carro. Aí chega alguém e fala assim, compra um carro zero. É muito para mim, eu não mereço tanto. Eu vou comprar um carrinho. E tem gente que até tem muito isso, eu quero um carrinho usado, mesmo, simplesinho. Tudo bem, não tem problema comprar o carro usado. Mas também não tem problema nenhum você ter o carro zero. Vai te dar menos gasto com mecânica, Sim. Você vai poder usufruir melhor, viajar com mais tranquilidade. Então, muitas pessoas, ela não tem esse sentimento de merecimento. Ou vamos supor que tem um cargo, ela está trabalhando numa empresa e vai ter uma promoção. Isso não é para mim. Então, eu não mereço estar neste lugar. Eu não mereço usufruir de coisas boas. Eu não mereço muito, eu tenho que ficar com pouco. Isso é merecimento. Quando eu tenho a crença de merecimento, aí eu sou capaz de me permitir a usufruir de coisas boas, porque aí eu tenho permissão. E a gente precisa entender que primeiro eu preciso ser, fazer para ter. E muitas vezes a gente também tem essa pirâmide invertida, né? Então as crenças, agora lógico que dentro da crença de identidade, dentro da crença de merecimento e da crença de capacidade, tem todas essas crenças, referente à saúde, referente a relacionamentos, referente a dinheiro, a profissão. Todas essas crenças, elas envolvem todas as áreas da vida, de autoestima, de você se sentir assim, que você pode ter conforto. Então, as crenças, elas estão em todas as áreas. Então, tem gente que ele tem uma capacidade muito grande, vamos supor, um sentimento de merecimento, na verdade. Eu mereço ter um cargo bom, ganhar bem, mas eu não mereço ter um relacionamento. Ou eu não tenho saúde. Às vezes até fica assim, minha família é muito doente, minha família, todo mundo tem diabetes, minha família, nós não temos muita saúde, né? Já é de família. E não é assim. É porque existe um padrão. E este padrão pode ser finalizado. Esse padrão que a gente traz de família. Essa questão do merecimento que você está falando, geralmente, isso é meio que cultural, principalmente aqui no Brasil. As pessoas, elas meio que se acostumam a ser criticadas. Quando ela tem uma crítica, ela absorve aquilo e tudo mais. Mas muitas vezes ela tem dificuldade de ser elogiada. Olha, você é uma pessoa que você conseguiu esse cargo por conta do seu mérito. E ela fica meio que até incomodada com isso. Ela fala, não, imagina. Tem muito a ver também isso com essa questão que você falou da prosperidade? Tem. Isso em todos os sentidos. É como assim, eu não mereço, então eu tenho que estar sempre naquela situação de dificuldade. Uhum. E não sabe ser elogiada, que vamos supor que alguém de repente chega e fala assim, ô Bill, que camisa bonita. Aí, de repente, principalmente as mulheres têm essa mania. É nada, comprei baratinho lá na promoção. Já começa a se justificar, sendo que o correto seria, eu também gostei, por isso eu comprei. Né? Muito obrigado. Né? Eu gostei dela, comprei, muito obrigado por você reconhecer isso. Mas não sabe. Então, tem até as brincadeiras bobas, quando você faz um elogio, o que muita gente fala? E tá querendo o quê? Porque não sabe receber o elogio. Sim. De repente fala, nossa, fulana, como você tá bonita.
Tô nada, tô abatida, tô cheio de ruga, tô isso, tô aquilo, tô gordo, tá. Deveria dizer muito obrigada. Sempre a gente deveria agradecer as pessoas que nos elogiam. E duas coisas que nós precisamos aprender: receber e fazer elogio. Sim. Porque tem gente também que não sabe fazer elogio. Ela só sabe criticar. Por exemplo, às vezes, você não tem filho ainda, né? Ainda Mas não. vamos supor, você tem um filho, chega da escola, pai, tirei 10 na prova. Não fez mais que a obrigação. Então, não sabe elogiar, né? Sim. Então, é essa questão. Aprender a elogiar é uma arte. Ah, E receber também. e aí, tá gostando do nosso papo? Então comenta aqui, dá aquele like pra gente continuar todo mês aqui fazendo esse bate-papo com você, falando de diversos temas. Pegando isso que você falou, Antônia, também, essa questão da origem, da família, isso também influencia nessa questão, por quê? Até nós já falamos aqui da questão dos relacionamentos em outros episódios, mas tem aquelas pessoas que às vezes falam assim, eu não sou muito de demonstrar o meu sentimento, porque na minha casa sempre foi assim, todo mundo muito concentrado, não tem esse costume. Já tem outras pessoas que falam, não, na minha casa, a gente, né, meu pai, minha mãe, a gente sempre se cumprimentou, sempre um abraçando o outro, isso e aquilo, e aí entra essa questão da prosperidade também. Tem essa questão das amarras familiares, da origem, de talvez atrapalhar nesse sentido? Aí entra até uma coisa muito mais profunda, né? Se a gente vai para a constelação familiar, para a visão sistêmica, o Bert Helling mesmo trabalhou muito essa questão e deixou um grande legado para a gente, onde a gente carrega da nossa família as boas heranças e as más heranças. Isso não só de pai e de mãe, mas a grande possibilidade que a gente carrega muita coisa até a sétima, não que não pode ir mais do que a sétima geração, mas carregamos essas heranças. Então, dos nossos ancestrais nós recebemos os talentos, os dons, mas também aquelas memórias que estão no nosso DNA. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha origem de familiar que foi escravo. Essas pessoas passaram por muita dificuldade, trabalhavam em troca de um prato de comida e às vezes ainda ia para o tronco. Sim. Isso está registrado na nossa memória celular se eu sou dessa origem. E eu posso estar numa lealdade repetindo aquilo que o meu ancestral viveu. Então, não no sentido que eu vou para o tronco também, mas eu trabalho muito. Então, às vezes as pessoas até falam, trabalho que nem um cavalo, ganho pouco e não consigo nem dar conta das minhas obrigações. Fico contando moedas para pagar as contas. Porque muitas vezes eu estou repetindo uma história, porque essa memória está aqui. E ela pode inconscientemente estar falando, você honra seus ancestrais vivendo a mesma situação. Porque a alma tem uma necessidade de fidelidade à história da família. Mas existem muitas pessoas que elas conseguem se liberar disso e seguir a sua vida livre. E isso a gente precisa reconhecer. Já basta o que eles passaram. Eu não preciso repetir. E também o ambiente como você foi criado. O que você ouviu? Quais eram as suas histórias? E a criança, por exemplo, hoje eu constelei uma pessoa que uma história de muita dor. Para você ver como que essa origem que muitas vezes não nos permite seguir adiante. É uma história que me comoveu, inclusive. Essa moça tentou suicídio há mais ou menos 7 dias atrás. E ela viu o pai e a mãe sempre em brigas, conflitos, a mãe apanhar demais a ponto do pai machucar a mãe, da mãe ficar desfalecida, de ter que chamar pessoas para socorrer, e ela como criança ficava no meio tentando apartar aquela briga e acabava apanhando junto. Então ela acostumou ver a mãe apanhar e ela apanhar, mas surras de fazer xixi na roupa. Nossa. E aí ela cresceu, se tornou uma moça, o pai acabou sendo assassinado, porque também vivia no meio da violência, era muito briguento. E aí ela foi morar com a avó por um tempo, ela se casou com um homem igualzinho o pai, que fazia a mesma coisa que o pai dela fazia com a mãe dela. E como ela acostumou a apanhar até moça ainda, já mocinha do pai, esse rapaz que ela casou também foi preso, que o pai também chegou o momento que foi. E aí eles acabaram se separando. E quando ele saiu, ela voltou com ele, continuou apanhando, sofrendo violência. E agora ele decidiu abandoná-la. Ele decidiu.
que ela passou a fazer? Ela mesma se automutilar. Nossa. Então, por quê? Porque eu aprendi nesse ambiente que eu vivi a sofrer violência. Se não tem ninguém para me bater, eu mesmo vou me machucar. Meu Deus. Então a gente trabalhou essa questão dessa libertação em uma sessão de constelação para que ela se liberte dessa história e siga. E ela nunca tinha parado para pensar que ela repetia exatamente a história. E aí quando eu falei para ela, olha para sua criança e diga: sinto muito que você aprendeu a apanhar tanto desse jeito de sofrer, mas agora não precisa mais. E eu sinto muito por eu continuar te batendo quando não tinha ninguém para te bater. Porque a criança apanhou tanto que agora ela bate, né? Ela mesma bate, ela mesma se pune. E isso foi assim, para ela me disse hoje, falou assim, nossa, eu nunca me senti tão bem como eu estou me sentindo agora. Agora eu consegui enxergar como que eu repetia tudo isso. Se não tem ninguém para me bater, eu mesma vou me bater. Né? É uma pessoa que precisa fazer um acompanhamento psicológico também, para poder se libertar, porque ninguém se liberta disso. E a constelação não é uma mágica. Ela é o campo trazer a informação de onde vem isso, ressignificar, mas sempre vai, dependendo da situação, a pessoa vai precisar de um acompanhamento de um outro profissional. Agora, olhando por uma outra ótica, Antônia, a questão da gratidão. Porque às vezes que nem... as pessoas são muito acostumadas a reclamar de tudo, né? Eu reclamo porque eu tenho que pagar a parcela do financiamento do meu carro. Eu reclamo porque eu tenho que pagar a parcela do financiamento ou o aluguel da minha casa, do meu apartamento. Eu reclamo porque o emprego onde eu trabalho, eu não ganho tão bem quanto eu imaginava que eu deveria ganhar e assim por diante. Essa questão da reclamação, que às vezes as pessoas não olham, reclamar significa clamar duas vezes, né? É você olhar e falar assim, não, pelo amor de Deus, isso aqui não pode ser assim, e aí você vai reclamando. Ao invés de talvez a pessoa agradecer, nossa, eu pago a parcela do meu carro, mas que bom que eu tenho um emprego que me propicia ter um carro e eu poder pagar, porque esse carro ele é tão útil para mim, né? Já pensou se eu não tivesse um carro? Para onde, como que eu faria para me transportar, isso e aquilo? Essa questão da gratidão, das pessoas estarem gratas não só nessa questão das finanças, mas também das pequenas coisas, de às vezes ter uma família, né, estruturada, ter um dia que só de você acordar de manhã, quantas pessoas que às vezes estão enfermas, que gostariam de estar levantando para ir trabalhar, ou desempregados e assim por diante. Essa questão da gratidão, ela ajuda também a pessoa a ser próspera? Muito, porque agradecer, inclusive, significa fazer a graça descer, né? A gratidão, ela é importantíssima, porque quando eu já levanto agradecendo, você já cria uma conexão de frequência elevada. E frequência é muito importante para a gente conseguir o que a gente quer. E para viver bem também, e para ter saúde. Se as pessoas pensassem, vamos pensar na saúde, antes de pensar no dinheiro, porque se eu tiver dinheiro e eu não tiver saúde, eu quero fazer uma viagem lá para Israel, por exemplo, não tenho saúde, como é que eu vou? Então, eu preciso ter tudo, né? Então, se a pessoa ela tem saúde, por exemplo, eu preciso elevar a minha frequência para eu ter saúde, senão começa a vir as doenças psicossomáticas. Então, se eu começo a agradecer, eu começo a ter mais saúde, as pessoas vão se relacionar melhor comigo, porque vão falar, nossa, aquela pessoa tem uma energia boa, ela procura estar sempre bem, parece que ela transmite algo bom para a gente, então isso vai fazer, inclusive, com que eu amplie meus vínculos saudáveis, e também vai fazer com que eu tenha mais prosperidade, porque aquilo que eu tenho vontade começa vir mais fácil para mim. Então, agradecer é importante. Além de que, gente, independente se a gente quer conseguir coisa boa ou não, agradecer deveria ser um hábito. Porque, veja bem, se você hoje chegou na sua casa e almoçou, quantas pessoas trabalharam para aquele almoço chegar na sua mesa? Eu tenho que agradecer. Teve o caminhoneiro que transportou, quem plantou, quem embalou, a pessoa que está lá no supermercado para vender. Eu tenho que agradecer tudo isso. Então, e tem gente que não sabe agradecer. Agora, por exemplo, fica doente, você não agradece de repente porque você tem perna para andar, tem olhos para enxergar. Fica doente, por exemplo, numa cadeira de roda, aí você vai ver quanto que faz falta, por exemplo, suas pernas. Então eu deveria agradecer porque eu ando, porque eu me alimento, porque eu sinto gosto, porque eu enxergo, porque eu estou respirando. Por tudo, por tudo. A gente deveria levantar agradecendo e dormir agradecendo. Eu agradeço por tudo que eu vou conquistar hoje, fazer hoje, por estar vivo,
À noite agradecer por tudo que eu consegui durante aquele dia. E mesmo que aconteceu alguma coisa ruim, que aprendizado que eu tirei dessa coisa ruim que aconteceu, que eu também posso agradecer. Porque sempre tem um aprendizado. Eu não estou falando que você vai agradecer por uma tragédia, não é isso. Mas às vezes, aquele dia você teve uma reunião com alguém que a pessoa foi muito ríspida com você, mas de repente você aprendeu alguma coisa. Pelo menos aprendeu como não fazer. Não fazer igual, né? Mesmo que seja não fazer igual essa pessoa, teve um aprendizado. Exatamente. Então, gratidão é tudo. Agora, nós falamos já bastante, não só hoje aqui, mas em outros episódios, sobre essa questão das crenças, né? Que você já comentou sobre as crenças limitantes. Tem alguma forma da pessoa superar essas crenças? Tirar, porque igual você falou, né, esse exemplo que você acabou de citar. Como que a pessoa faz? Porque às vezes ela tem aquilo tão entranhado na cabeça dela, ela já colocou na cabeça dela que ela não merece aquilo, que aquilo não é pra ela. Como que ela faz pra diariamente ela melhorar e aí sim ela poder passar a aceitar a prosperidade, né? Porque a prosperidade você tem que aceitar ela também, senão ela não vai se desenvolver. O que a pessoa pode fazer para melhorar esse aspecto? A primeira coisa é começar a se perguntar, por exemplo, se tem algo que não está dando certo na minha vida, espera aí, onde é que pode estar a origem disso não está dando certo na minha vida? Aí eu consigo identificar a crença. Se eu identifiquei a crença, que, por exemplo, nossa, eu sempre falo que eu sou de uma família pobre, então eu não vou ficar rica nunca, não vou prosperar. E sempre lembrando que prosperidade não é riqueza, mas é viver bem, com conforto, tá bem, com saúde, com tudo. Aí, de repente, ela começa, mas de onde veio essa crença? Quem falou isso para mim? É muito importante identificar quem foi a pessoa que vem, qual é a pessoa que vem na sua imagem, que falou aquilo que ficou muito forte. Muitas vezes não foi uma pessoa só, mas tem às vezes uma que falou que foi muito forte. Então, você pode naquele momento, assim, imaginar aquela pessoa na sua frente e dizer assim, eu sinto muito, essa era a sua crença. Eu escolho agora mudar essa crença. E aí você precisa... O ideal é pegar a crença negativa, vamos supor, se eu tenho uma crença lá, eu sou azarada no relacionamento amoroso, ou eu não tenho sorte no relacionamento amoroso. Eu devo escrever diferente, né? Eu sou uma pessoa sortuda no relacionamento amoroso. Eu nasci pobre, eu mereço ser pobre e eu mereço ser próspera e vou conquistar a prosperidade. Então você começa aquilo que estava negativo, por que escrever? Porque quando você escreve, você trabalha o seu sistema neural. Sim. Então escrever é muito importante. Mas não assim escrever de qualquer jeito. Escrever internalizando aquilo. Às vezes precisa escrever mais de uma vez. Às vezes várias vezes. Por quê? Porque às vezes aquilo está tão impregnado que precisa ser escrever, falar, sentir. E sempre identificar a origem da crença para você desmistificar. E às vezes você precisa, inclusive, assim, começar mesmo a debater aquela crença. E quando é coisa da sociedade, quem diz que isso é verdade? De onde que veio isso? De onde surgiu? E muitas vezes quando você vai buscar na história, até tem alguma situação da história de onde que surgiu essas crenças. Porque tem muitas crenças que elas são históricas. Né? Muito históricas. É a mesma coisa se a gente vai no tempo da escravidão. Manga com leite faz mal. Né? Era uma crença. Aí depois você vê que não pode até bater os dois e tomar. Então, eu preciso buscar a origem disso, como é que ela foi implantada na minha mente e desmistificá-la. E ressignificá-la. Eu posso transformar uma crença negativa em algo fortalecedor. Né? A gente pode transformar isso. É a mesma coisa quando a gente faz planejamento estratégico. Eu posso pegar minhas fraquezas e transformar em forças. Então, eu preciso fazer a mesma coisa com as minhas crenças. É da noite para o dia? Não. Aí tem gente que fala assim, mas são 21 dias, Antônio, que tem que fazer? Depende. Não tem essa questão só de 21 dias. Tem gente que vai ser 8, tem gente que vai ser 10, tem gente que vai ser 200 dias. É um processo, cada um tem o seu processo. Depende do quanto que ela está impregnada em você e o quanto você está disposto a mudar. Essa questão, igual você falou, que depende de cada pessoa, o quanto a pessoa está disposta, o autoconhecimento também é importante para que a pessoa passe a ser próspera, a identificar aquilo que ela pode fazer. Sim, porque quanto mais eu me conheço, mais eu posso expandindo a minha consciência e mudando. Porque eu começo a perceber onde que estão minhas fraquezas, onde estão minhas forças. Eu vou fazendo
um trabalho interno comigo para poder melhorar aquilo que não está legal e aproveitar também aquilo que eu tenho de forças, né? De coisas positivas. Eu vou descobrindo que eu sou boa em algo, por que eu não vou aproveitar isso? Aproveita isso, então otimiza. Então o autoconhecimento ele é fundamental. E às vezes até para descobrir aonde é que vem essas coisas aqui que eu estou me conhecendo agora, e isso me ajuda a ter um despertar para a prosperidade, um despertar para uma vida mais plena, mais leve, porque é através do autoconhecimento. Para mim mesmo o autoconhecimento foi fundamental. Há mais de 25 anos eu estudo autoconhecimento, e para mim isso foi fundamental. Agora falando um pouquinho de gerações, como você disse até sobre essa questão da prosperidade, de às vezes a pessoa ter que escrever, né, porque ali ela aciona uma parte do cérebro que vai fazer com que ela trabalhe isso. Nós temos uma geração hoje, até por conta das novas tecnologias, nós também já abordamos isso aqui com a questão da inteligência artificial, em que parece que a escrita cada vez menos é trabalhada. A tecnologia, a questão do vídeo, da fotografia, esses dias, né, nós que somos professores, eu até cheguei na faculdade para dar aula, tinha uma aluna com um caderno digital, como se fosse um tablet e ela escrevendo. Falei, gente, isso daqui quando eu era criança era sonho, era coisa dos desenhos animados, né? E hoje funciona assim. Essa questão da falta, vamos dizer assim, de rotina das crianças, não estou nem falando dos adolescentes, mas as crianças hoje, com o acesso à tecnologia, pode prejudicar essa geração para que ela entenda isso e seja próspera num futuro? Na questão da prosperidade, não. Mas, por exemplo, a não escrever pode acabar prejudicando. Mas, por exemplo, se ele escreve à mão, o resultado é melhor. Se ele escreve digitando, a intensidade de internalização, eu falo no sentido de internalização, é menor. Então, escrever manualmente tem uma intensidade maior, né? Mas a tecnologia, eu penso assim, o que ela vai atrapalhar muito é a questão dos nossos relacionamentos e das coisas ficarem muito, assim, supérfluas, sabe? Fútil. De não internalizar, de ficar muito... Eu não internalizo nada, eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e pesquiso. Então, isso eu acredito que pode dificultar, porque eu não internalizo. Veja bem, se você não aprender realmente, vamos supor que você precisa saber de sobrevivência, você está numa floresta e se perdeu. Você não vai ter o Google para você ir lá e pesquisar. Então, o que eu acho que vai prejudicar é nessa questão de como fazer, porque se continuar desse jeito, para fazer um arroz, ele vai pesquisar como faz um arroz. Então, se não tiver lá como ensina lá como é que faz o arroz, isso vai prejudicar a nossa vida. Aí pode prejudicar não só a minha prosperidade, mas a minha sobrevivência também, né? Porque eu não vou ter recursos internalizados. É isso que eu me preocupo, de não internalizar o conhecimento. Se ele internalizar, tudo bem. Agora, tem uma vantagem a tecnologia. Você tem imagem. Sim. E a imagem, ela acaba sendo mais forte, tendo uma intensidade muito maior do que escrever. Então, se ele utiliza da imagem, ele vai lembrar muito bem. Por exemplo, eu assisti o vídeo e o vídeo estava ensinando a fazer isso. Eu assisti um filme e o filme estava ensinando a fazer isso. Então, às vezes você pode salvar também sua vida através de um filme que você assistiu ou de um vídeo lá no YouTube, alguma coisa que você assistiu. Então, a imagem vai falar mais alto. Então, vai depender de como que ele vai estar utilizando. Se for muito mecânico, superficial, mas não internalizo, mas aquilo que você vê e ouve ao mesmo tempo, dificilmente você não vai internalizar. Porque você já está trabalhando 2 sistemas, né? O visual e o auditivo. Então, e se você ainda conseguir sentir aquilo que está acontecendo lá, você vai trabalhar o sinestésico. Aí não tem como prejudicar. Entendi. Entendeu? Agora, quanto à questão, ainda falando das novas gerações também, a questão do relacionamento. Hoje também a gente vê que cada vez mais a humanidade está num sentido de se relacionar, quando eu falo se relacionar, até de conversar muito pouco, né? Você também é professor, eu não tenho a experiência que você tem, mas eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, o que a gente prestava atenção à sala de aula, você tinha ali o aluno que conversava, que fazia um tipo de bagunça e tal, você controlava a sala e aí você dava a sua aula. Hoje, nem isso você tem mais. Você entra na sala, parece que você tem ali 30 robôs na sua frente, que eles não falam, eles ficam parados, você não sabe se eles estão entendendo, se eles não estão. São monólogos. Monólogos, exatamente. Eles ficam ali,
parece que só estão transformando ali oxigênio em gás carbônico, e aí você vai até ter um reflexo nisso na hora que você dá uma atividade, na hora de uma avaliação e tudo mais. Essa questão do relacionamento, na busca da prosperidade, dessa geração, né, dessas novas gerações das pessoas, não se relacionarem tanto quanto em outras épocas, também pode atrapalhar, ou você acredita que não? Eu acredito que sim. Porque a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de vínculo, até para ter troca. Para ter troca em todos os sentidos. Trocas financeiras, trocas de afeto, troca de orientação. A gente precisa dessa troca. E está ficando muito mecânico e muito robotizado e tudo muito descartável e tudo muito individualizado. Se continuar desse jeito, isso vai afetar, porque as pessoas não sabem nem fazer troca. De convívio, troca que eu estou querendo dizer de essa convivência. Vamos bater um papo aqui, vamos trocar ideias? Não, é tudo... E quando manifesta alguma coisa, vai lá na rede social e escreve. Mas ter um diálogo de conversa está muito desafiante. Isso está desafiante até nos relacionamentos amorosos. Esses dias eu vi uma avó falando assim para mim, eu estou muito triste, porque quando eu começo a gostar do namorado que a minha neta traz em casa, ela já terminou. Aí a gente já fez amizade com a família, já gosta do rapaz, já chegou outro. E aí eu falo, meu Deus do céu, eu tô com saudade daquele lá, já chegou outro, eu tenho que acostumar. Então, tá tudo muito bagunçado. Então, isso a gente precisa resgatar, isso, né? Essa questão do convívio, do vínculo, do relacionamento. Mas eu tenho esperança, eu sempre acredito no ser humano, eu tenho esperança que nós vamos resgatar isso. De ter um pouquinho mais de relacionamento, senão nós vamos ficar robotizados. E aí, o que vai ser de nós? Como é que você vai ter prosperidade se não tem relacionamento? Exatamente. Vai afetar a nossa saúde psicológica. Sim. Porque você não tem com quem conversar. E com isso vai também afetar a questão financeira, porque não tem esse convívio de troca, né? Então, eu acho que isso vai afetar, sim. Quanto à questão financeira, Antônia, essa questão também, claro, todo mundo, a pessoa quando ela vai trabalhar, quando ela começa um novo emprego, ou quando ela já está lá, é óbvio que o salário, aquilo que ela ganha, é muito importante para a sobrevivência dela. E aí, às vezes a pessoa ela tem algumas dificuldades, até mesmo no relacionamento com o próprio chefe, com alguém, para tentar pedir um aumento, alguma coisa. Olha, eu acho que eu mereço um aumento, eu quero crescer aqui na empresa. E aí, às vezes, ela vai se limitando e ela, quando ela percebe, faz 5, 6, 10 anos que ela está no mesmo cargo, tendo só aquele reajuste que tem anualmente aí por conta da inflação. Na questão da riqueza, né, das metas a serem atingidas, o que a pessoa pode fazer para ela conseguir colocar na cabeça dela que ela precisa melhorar e que ela é merecedora dessa prosperidade? Bom, se ela tem projetos de melhoria, de prosperidade, de viver com mais dignidade, primeira coisa, ela procurar um ambiente onde ela possa crescer. E se esse ambiente não dá oportunidade, primeiro tem que conversar, né? Conversar, falar, eu estou trabalhando, eu estou produzindo isso, eu estou trazendo esse resultado, eu gostaria de uma promoção, seja salarial, de cargo. Se as pessoas não reconhecem o potencial dela, ela precisa procurar um lugar onde ela vai ser reconhecida. Porque dependendo do local que eu trabalho, eu nunca vou chegar onde eu quero. Então, eu tenho que ter bem claro. Tanto que tem muitas pessoas que, às vezes, elas, na hora de recrutamento, elas preferem pegar um emprego onde elas ganham um pouquinho mais, mas que elas enxergam a oportunidade de crescimento. Sim. Aí ela olha para a empresa e fala, essa empresa tem oportunidade de crescer? Tem. Porque existe mais cargo. Sim. Se, por exemplo, você está numa empresa que você não vai passar daquilo, então você não vai atingir. Então, essa análise é muito importante. A empresa que eu estou trabalhando me oferece oportunidade de crescimento? Porque todo mundo quer crescer. A empresa quer, o funcionário também quer. Isso faz parte da vida. Todo dia a gente crescer um pouquinho, evoluir um pouquinho. Então, se eu não tenho isso, eu preciso procurar outro lugar, né? E se eu tenho que saber conversar. E não é também na agressividade. Eu quero e pronto, né? Ó, eu gostaria de uma oportunidade para eu crescer. Sim. Né? E saber ter essa comunicação assertiva para que a pessoa seja reconhecida. Agora, pegando um pouquinho a questão da felicidade, que também muita gente confunde prosperidade, riqueza com felicidade. A pessoa que é feliz, geralmente ela é próspera, e o contrário também, né, vice-versa, ou não, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Lógico que a felicidade vai ajudar a gente a ser mais próximo, porque você vai emanar uma energia, uma frequência que te ajuda a conectar com coisas boas. Mas a felicidade não tem a ver com a prosperidade, assim.
Porque a felicidade, ela é um estado, né? E nem todos os dias, mesmo que você seja próspero, não são todos os dias que você vai estar feliz. Porque tem dia que vai acontecer coisa que vai te chatear. Mas também isso não significa que você é infeliz. Naquele dia você está chateado, ou as adversidades da vida, porque vem. Ninguém tem uma vida retinha, bonitinha ou só subindo. Às vezes você dá uma subida, então ela dá umas mexidinhas aí, né? Então é importante que a gente entenda que eu preciso. Tem gente que fala assim: eu só vou conseguir isso. Aliás, eu só vou ser feliz quando eu, por exemplo, tiver a minha casa. Eu só vou ser feliz se eu comprar meu carro, ou se eu casar. Não, isso é um engano muito grande. Feliz a gente deve buscar felicidade todos os dias, independente da situação que eu estou. Procurar ser feliz. Porque ao ser feliz, eu vou emanar boa frequência. Existe, inclusive, muito estudo que o Dr. David Hawkins deixou referente a essa questão da frequência. E lá em Harvard está trabalhando muito essa questão da felicidade, né? Sim. A ciência da felicidade. E você acredita que já tem um curso de graduação? De felicidade. Eu ia entrar nisso agora. Tem algumas universidades que há 20 anos atrás, nem tanto assim, há 10 anos atrás, você fala assim, nossa, vai ter não só uma matéria, mas um curso que fala sobre felicidade. Você fala, gente, não é possível, isso não existe. E hoje é comum, principalmente nos países de primeiro mundo, graduações que têm matérias de felicidade, cursos que falam de felicidade. Mas o curso de graduação mesmo, a ciência da felicidade. Pós-graduação, muitas pós nessa linha, e Harvard trabalhando muito isso, né? Então, mas a gente precisa desenvolver, aí já tem gente que vem na crítica. Ah, mas o que estão ensinando aí também é tipo colocar lente cor-de-rosa e ver tudo colorido. Não é isso. É você conseguir trabalhar para mesmo diante de certas adversidades, você se sentir feliz. Porque tem muitas coisas para ser feliz. Às vezes tem uma coisa ruim na minha vida que eu preciso trabalhar e vou precisar de um tempo, que não dá para resolver da noite para o dia. Mas não é porque, então, enquanto eu não resolver aquilo ali, eu vou ficar infeliz? Não, eu tenho esse caminho para resolver essa situação. Cada dia um passo para resolver esse problema que eu tenho na minha vida. Mas isso não me faz ser infeliz. Eu estou vivendo uma adversidade. Mas mesmo diante da adversidade, eu sou feliz. Ah, muito bem. E você? Tá gostando do nosso papo? Tá achando legal? Então curte, tá aparecendo aqui as redes sociais, né? Vamos ver aí o que a gente pode trabalhar para ser cada vez mais próspero, para conseguir trabalhar esse tripé da prosperidade, né, Antônia? Para que assim a gente possa ter cada vez uma vida mais feliz. Antônia, obrigado mais uma vez por esse bate-papo, né? Você acompanha, tem os outros vídeos falando muita coisa que a gente falou aqui. Em outros episódios você pode acompanhar a questão da permissão, do sucesso, né? Para que você cada vez mais seja mais próximo, mais próspero. Até a próxima, pessoal!